Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 24 de março de 2024. Eduardo Saverin amplia vantagem como brasileiro mais rico após a arrancada da meta, parte 2. O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, abriu vantagem como o mais rico entre os bilionários brasileiros, com fortuna estimada de 26,3 bilhões de dólares. Ele é conhecido por ser um dos cofundadores da empresa junto com Mark Zuckerberg, que conheceu enquanto estava na faculdade. A fortuna de Saverin teve um impulso após a Meta Platforms, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentar resultados robustos no quarto trimestre do ano passado e anunciar o primeiro plano de distribuição de dividendos da empresa. De acordo com informações divulgadas na quinta-feira, o lucro líquido da Meta atingiu os 14 bilhões de dólares, 69,3 bilhões de reais, no último trimestre de 2023. O resultado é mais do que o triplo, mais 205%, do que o observado em igual período de 2022, de 4,7 bilhões de dólares, 23,3 bilhões de reais. O número foi alcançado pelas vendas de anúncios no período e pela retomada no crescimento de usuários. Eduardo Saverin nasceu em 1982 na cidade de São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos. Ele se formou em economia em Harvard, onde conheceu Zuckerberg e ajudou a criar o Facebook em 2004. Sua fortuna veio de uma participação minoritária da empresa, que viria a crescer anos mais tarde. Nos anos seguintes, Saverin e Zuckerberg discordaram sobre os rumos da empresa. O embate foi parar na justiça e foi retratado no filme A Rede Social, 2010, em que Saverin é interpretado pelo ator Andrew Garfield. O brasileiro fez o investimento inicial necessário para começar as operações da empresa, segundo o livro Milionários Acidentais, de Ben Mesrich, publicado em 2012. Ele apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes em 2011, após a abertura de capital do Facebook, que fez valorizar sua participação. Veja os brasileiros mais ricos, segundo o ranking de bilionários da Forbes. Eduardo Saverin, 26,3 bilhões de dólares. Vicky Safra, 18,2 bilhões de dólares. Jorge Paulo Lemann, 16,5 bilhões de dólares. Marcel Hermani Telles, os Cifrão, 11 bilhões. Carlos Alberto Sicupira, 9,1 bilhão de dólares. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec incluiu mensagem do Espírito Fenelon a respeito da riqueza, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos. Contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com ela se podem executar. Nem, pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer, altivo, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor.
O vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja, já nesta existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração vazio. Vossos nomes serão benditos na terra e, quando as deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva a improdutiva riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de março de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.